primeiro semestre de 2020 foi o grande divisor de água para muitas hospedagens por conta da pandemia, do coronavírus. De lá para cá, muita coisa mudou. Menos hospedagens disponíveis, novos tipos de hóspedes surgiram, o real está mais desvalorizado, dentre outros fatos. E com o avanço da vacinação a nível mundial e a quantidade de infectados e óbitos em tendência de queda, fica a dúvida. Está realmente valendo a pena administrar acomodações e hospedagens? O mercado de hospitalidade está propício após sofrer um dos seus maiores impactos derivados da crise da pandemia? Na aula de hoje eu vou responder essas perguntas e mostrar como você pode e deve transformar as oportunidades em faturamento para sua acomodação. Então vamos? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula Me Casa Sua Casa. E eu vou começar da maneira que eu gosto, que é o quê? Apresentando o quadro e depois o flip chart, combinado? Na aula de hoje, boom de reservas, o que muda pós-pandemia do coronavírus, tá certo? E aí eu coloquei na sequência 5 tentativas de desenho, vocês estão vendo que desenhar é meu ponto forte, né? Já imagino que vocês estão entendendo tudo aqui, não precisaria nem de eu explicar, mas como eu gosto de pecar pelo excesso, eu vou no final da aula associar essas minhas tentativas de desenho com o conteúdo, porque o conteúdo é o seguinte, nós que trabalhamos com hospedagem, com acomodações, a gente sofreu muito quando a pandemia chegou. Por quê? Porque houve uma avalanche de cancelamento de reserva, tiveram muitas restrições de circulação, de fronteira. Inclusive, eu já estou até antecipando o que vai vir pela frente, mas o importante é saber o seguinte, muitas pessoas, muitos proprietários, muitos administradores de acomodações, pousada, hostel, temporada, estão em dúvida. Pô, será que está valendo a pena? Agora que a poeira está baixando, a vacinação está avançando, será que está valendo a pena? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar as tendências e as oportunidades. E além disso, entender o que os grandes players, Airbnb, Booking, estão fazendo, porque isso serve como um termômetro, né? Eu gosto de usar aquela analogia, quando você está no mar, você vê os transatlânticos, os grandes navios, e a gente, pequenas embarcações, é importante a gente entender para que sentido eles estão indo, porque isso quer dizer alguma coisa que eles avistaram, algum objetivo, nós que somos menores não estamos conseguindo enxergar. Qual que é a lição disso tudo? Entender para onde eles estão virados, para onde eles estão indo, para trabalhar isso a nosso favor, tá certo? Então vamos começar com a pergunta aqui, chave da aula. Vale a pena administrar uma acomodação ou hospedagem, se for o seu caso pousada, hostel, hotel, seja o que for, mesmo após a maior crise da história do setor de hospitalidade, no turismo? Está valendo a pena? Ou será que vai demorar muito para se recuperar? As pessoas ainda não estão seguras para viajar? Vamos ver o que as tendências, o que os dados, números já atuais estão dizendo para a gente tomar uma conclusão mais embasada. Para começar o raciocínio, eu quis colocar o primeiro ponto esse daqui, o pior já passou. E, óbvio, eu não sou vidente, mas eu quero acreditar que o pior já passou. Acreditar olhando para os números, olhando para a vacinação, olhando para as tendências de queda. Então, muitos sinais, muitos dados mostram que o pior já passou. Tá? E a gente reza, a gente espera que isso seja verdade. E o que eu estou chamando de pior? Pensando no nosso ramo, no nosso meio, né, da hospedagem, que está dentro do turismo, mas na verdade é uma segmentação dentro do turismo, né, a hospedagem em si. Então, o que a gente tem que saber? O que importa pra gente? Por que a gente sofreu muito? Porque a primeira coisa, houve restrição de circulação de pessoas. Chegou um momento que não podia sair de casa, certo? Não podia sair de casa, então quem dirá se hospedar em outro local? Era decreto, era lei. Não podia sair de casa, fique em casa. Foi a grande campanha que rolou no ápice da pandemia. Esse foi o primeiro ponto, né? O segundo, para a gente, o que pegou muito foi o fechamento de fronteiras. Né? Não podia viajar, não tinha avião, estava uma coisa bem engessada em termos de circulação, né? Em termos de viagem. Então a gente passou por um momento, nós brasileiros também a nível mundial, né? Na maioria dos países que levaram isso a sério e tomaram medidas mais severas para conter esse pico, né, de contaminação, de mortes, adotaram medidas como essa. E aí, quais foram os impactos que quem trabalha com hospedagem desde antes da pandemia, que é o meu caso, e imagino que possa ser o seu, tá? Teve muito cancelamento de reservas, já que não podia viajar, não tinha o que fazer, muitas reservas canceladas,
E redução na busca por estadias, porque os hóspedes que viajariam, que procurariam hospedagens, estadias como a minha, como a sua, não tinham mais essa opção. Então, esse foi o grande impacto, né? Restringir a circulação de pessoas, fechou fronteiras, reservas obviamente foram canceladas, pessoas não buscavam, não queriam viajar. Então, foi um momento muito pesado. E aí, o que eu falei antes, no início aqui, antes da vinheta? Foi um divisor de água para muitas hospedagens, para muitas acomodações. Porque, por exemplo, no caso do aluguel de temporada, muitos proprietários, administradores, deram outras utilidades, outras finalidades para suas acomodações. Alguns venderam porque estavam precisando de caixa, de dinheiro, alguns foram morar nos apartamentos, outros viraram a chave e colocaram no contrato de longo prazo. Enfim, deram outras finalidades porque não podia receber hóspede. E aí, a temporada tem essa vantagem de você poder fazer outro uso do imóvel, né? Você não fica engessado naquilo. Essa é uma das vantagens. E aí, por consequência, o que aconteceu? Menos hospedagens disponíveis. Por quê? Porque muitos deram outras finalidades, outros meios para suas acomodações, então passou esse momento de turbulência, tem menos acomodações disponíveis. Mas calma, eu já vou entrar mais no detalhe disso para a gente entender qual oportunidade isso gerou, tá bom? E aí, beleza. Pior já passou, eu quero acreditar nisso e por enquanto os dados, os números mostram isso. E vamos torcer que a coisa só melhore daqui para frente, né? Só que agora é o seguinte, mas e agora? Existem oportunidades ou o mercado continua em baixa por conta da crise da Covid? Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas podem pensar, olha, beleza, a vacinação está evoluindo, o número de óbitos caindo, mas eu acho que vai demorar para hóspedes ou interessados quererem viajar, fazer uma coisa diferente, curtir férias, muitas pessoas estão inseguras. Beleza, isso é uma preocupação natural, faz sentido. Mas vamos analisar as tendências, os dados, e depois a gente vai chegar nas oportunidades, que aí eu vou bater com as minhas tentativas de desenho aqui. Então vamos lá. Existem oportunidades ou o mercado ainda não está muito legal, ainda vai demorar? Vamos entender o que está acontecendo. O que os números mostram? Os dados mostram o seguinte, eu coloquei aqui 6 pontos, a gente vai primeiro falar, a gente vai primeiro destrinchar, entender qual é o racional de cada um desses estar acontecendo, porque é o seguinte, os dados mostram isso é fato, isso é estatística, pesquisa, big data, isso aqui é fato. Mas aí a gente vai um a um entender se faz sentido, por que faz sentido, o que está por trás. E aí depois a gente vai amarrar os pontos para falar, opa, então isso daqui está dizendo que será que a diária aumenta? Será que a diária diminui? E para começar, o que eu coloquei em primeiro propositalmente? Menos hospedagens disponíveis. Isso é importante, você já vai entender por quê. Mas é aquilo que eu já expliquei, que eu até antecipei essa explicação. Muitas acomodações que estavam temporadas não estão mais, pelos motivos que eu já te apresentei. Durante a pandemia que não tinha como receber hóspede, o proprietário, o administrador decidiu dar outras finalidades. Ou vendeu, ou foi morar, ou botou para longo prazo de inquilino, enfim. Então, fato é que não tem mais a quantidade de acomodações e hospedagens disponíveis que tinham antes, tá? Isso é dado, isso é fato, e daqui a pouco a gente vai entender aonde se impacta, aonde eu quero chegar com isso, beleza? Então, a primeira coisa é menos hospedagens disponíveis. E a segunda coisa é o seguinte, o Airbnb identificou que terceiro trimestre de 2021 já está com um número de procuras maior do que o terceiro trimestre de 2019. O que isso quer dizer? A quantidade de pessoas que estão procurando acomodações já está maior do que antes da pandemia. Isso também é fato, tá? Coloquei aqui, ó. Houve uma retomada das pesquisas para estadias. E se você já está enxergando um pouquinho à frente, você já provavelmente consegue enxergar uma associação entre a retomada da quantidade de pesquisas, né, tá maior que antes, só que agora tem menos hospedagens. Qual que é aquela lei que é famosa, lei da oferta e da procura? Quanto mais procura e menos oferta, o que acontece com o preço? Isso daqui a gente já vai ver, ó, aqui, ó. Acho que já está dando para começar a entender onde eu quero chegar, né? Se menos acomodações disponíveis, oferta menor, procura maior, o preço... Mas vamos deixar para daqui a pouco, tá? O que mais aconteceu? Real desvalorizado. Mais uma vez, isso é dado, isso é fato, isso é número, tá? Principalmente em comparação às moedas fortes, ao dólar, ao euro, tá? O real está valendo menos, o real está mais valorizado. E já que a gente está tratando de turismo,
Isso que também quer dizer alguma coisa, porque as pessoas, elas querem viajar. Só que antes que viajar para fora era uma realidade, ou se era uma realidade, hoje pode não ser tão uma realidade assim por conta do real. Até porque a pandemia também impactou o bolso de muitas famílias a nível mundial, eu sei, mas vamos nos ater ao Brasil. Há muitas famílias brasileiras que não estão com o mesmo poder de compra que antes, né? Porque foram demitidas, é porque os negócios não estão faturando como faturavam antes, e além disso o real está desvalorizado. Isso também quer dizer alguma coisa, né? Mas calma, a gente já vai chegar nela. O que mais a gente tem de dado aqui? Novos perfis de hóspedes. Isso é interessante. O que aconteceu? Com a pandemia, muita coisa mudou no nosso comportamento, né? A forma que a gente se conecta, que a gente se entretém, que a gente se comunica. Então, vocês lembram das lives dos cantores? Por que teve live? Porque a gente não podia ir para show. Então, a forma que a gente se entretém foi modificada, foi alterada. A gente estava consumindo as coisas em casa. Como a gente tentava diminuir ou matar a saudade de familiares e amigos? Videoconferência. Também houve um aumento brusco na quantidade de streams assinados, Netflix, Amazon, HBO, Disney Plus, né, todos esses streamings, porque as pessoas estavam em casa, precisavam se entreter, né? E também, muito importante, a forma que as pessoas trabalham e estudam, né? O trabalho remoto ganhou muito mais volume, ganhou muito mais representatividade, empresas foram obrigadas a acelerar esse trabalho remoto. Ou era isso, ou não tinha trabalho, porque não podia sair de casa. Então, por conta disso, surgiu um novo perfil de hóspede. Na verdade, dois perfis de hóspedes que não existiam ou não eram como antes. Hóspedes que se hospedam em uma acomodação, em uma hospedagem e ficam mais tempo, porque misturam trabalho com lazer, com vida pessoal. Não é só, vou viajar para curtir minhas férias. E também não é só vou viajar para trabalhar. Vou viajar como um todo, para atender minha necessidade de trabalho, para atender minha necessidade de lazer e as exigências que ela quer para a sua vida pessoal, né? Para ser um lugar agradável, um lugar que ela moraria, mesmo que temporariamente. E é interessante isso, porque o Brian Chesky, que é o CEO e fundador do Airbnb, chegou a citar em alguma de suas entrevistas que é o seguinte: as pessoas não se hospedam mais em Airbnb, as pessoas ficam em Airbnb. Por quê? Porque ele identificou, já fazendo o link, que as estadias agora estão mais longas, por conta desse tipo de hóspede que chama Bleisure, que é business mais pleasure. É a junção de negócios mais prazer, que é esse público que mistura as viagens a lazer e a negócios, tá? Então, essas coisas estão associadas. Aumentou em 25% a quantidade de reservas maiores ou iguais a 28 dias. Olha só, 28 dias, praticamente um mês. Pessoas se hospedando durante um mês. Tá vendo a oportunidade que está surgindo? Então, a gente tem que começar a olhar para esse tipo de movimento e pensar como que eu consigo adaptar, o que eu preciso fazer para minha acomodação, para o meu negócio, para a minha hospedagem, atender, né, essa demanda, né, estar preparado para isso. E tem forma de a gente fazer isso, tá bom? O que mais? Amenidades em alta. Eu coloquei aqui, ficou estranho, eu queria botar 5, aí ficou parecendo menos 5, que são 5 amenidades em alta, muito por conta dos impactos da pandemia. Quais são elas? Estacionamento, porque as pessoas vão ficar mais tempo, querem ir dirigindo. Também teve um outro dado que eu não botei aqui porque eu não achei tão relevante quanto esse, mas é o seguinte: as viagens ficaram mais curtas a ponto de poder ir de carro num raio máximo de 300 quilômetros, né, que estatisticamente foi levantado. Então, as pessoas estão viajando mais de carro, querem ter um estacionamento de carro porque vão ficar mais tempo, querem conhecer a cidade, querem ter essa facilidade de mobilidade. Tá rimando, facilidade de mobilidade. Estacionamento. Segundo, pet friendly. Pet friendly foi a amenidade, acho que posso chamar de amenidade, né? Enfim, o filtro mais buscado a nível mundial, segundo o Airbnb. É mole? Ficou à frente do Wi-Fi. O Wi-Fi é o terceiro, mas agora um Wi-Fi rápido. Tanto que o Airbnb, dentro do seu pacote de atualizações, lançou uma funcionalidade que é simples, mas inteligente, que faz a diferença. Que é agora, você pode medir o Wi-Fi no Airbnb e o Airbnb vai pegar esse valor e vai mostrar para o hóspede. Agora não é assim, Wi-Fi rápido, Wi-Fi bom. Não, você vai lá, mede e o hóspede vai ver o Wi-Fi que você mediu, tá? Exatamente porque o Airbnb colocou essa nova funcionalidade. Por quê? Porque ele entendeu a importância disso, tá certo? O que mais a gente tem? Cozinha, aparatos, utensílios, eletrodomésticos para cozinhar, porque a pessoa está ficando mais tempo. Então é natural que as pessoas procurem por esse tipo de amenidade. Por quê?
porque o seu objetivo da estadia, da sua hospedagem, também passa por cozinhar, já que vai ficar mais tempo. O que isso está mostrando para a gente? Isso está mostrando o seguinte, que a fronteira entre morar e hospedar está cada vez menor. As coisas estão se misturando cada vez mais. Então, as amenidades mais buscadas estão mostrando pra gente que o se hospedar, pelo menos desse novo perfil de hóspede que está em alta, o pleasure, o pleasure, mistura muito o que é morar com o que é hospedar. E quanto mais a sua acomodação ou a sua hospedagem consegue oferecer isso, mais ela vai ficar em evidência, mais ela vai ser procurada, mais ela vai ser reservada. Por quê? Porque é uma tendência. Por quê? Porque a pandemia, entre aspas, forçou isso, acelerou esse processo. Pessoas agora viajam e as viagens não são mais meramente turísticas ou a negócios. As viagens estão cada vez mais misturando os dois. E esse é o novo público que surge. O outro público que surge é o staycation. Staycation é o seguinte, são pessoas que moram na mesma região ou próximas, que querem, pelo menos, variar um pouco, né? Ou seja, mesmo que seja na sua cidade, na sua região, a pessoa se hospeda, né? O que pode causar uma estranheza, eu que moro no Rio, vou ficar hospedado no Rio? Sim, tem esse tipo de público, que quer dar uma variada de ambiente, quer ver lugares novos, quer arejar um pouco as ideias, chama staycation. Aí normalmente é o quê? Pessoas de regiões próximas ou da mesma região que ficam num período mais curto. Staycation, que é stay mais vacation. Stay de ficar, vacation de férias. Então, uma tradução mais, como que eu vou falar? Uma tradução mais livre é pessoas de férias que não saem da região, né? Enfim, acho que deu para entender. E aí eu estou trazendo em inglês, porque nas reportagens, nas matérias que eu li, o nome dado a esse novo tipo de hóspede é staycation. Mas, sinceramente, o que vai fazer mais a diferença o que vai fazer mais a diferença pra gente é o pleasure, que é o hóspede que mistura negócios com lazer e aí procuram uma hospedagem que atenda aos seus critérios. Tá certo? Então, esses são os pontos, esses são os dados que as estatísticas, os estudos mostram sobre a hospedagem nesse período após a crise da pandemia, né? Porque a sociedade foi impactada como um todo. E já que a gente está se comportando, a gente está se conectando, está se entretendo de forma diferente, isso é refletido de várias formas. E essa daqui é uma delas. Viajar é diferente de antes. Inclusive, o Airbnb, em maio de 2021, lançou o seu maior pacote de atualização da história. Por quê? Porque o Airbnb entendeu duas coisas. A primeira coisa delas é o seguinte: viajar não vai ser mais como antes. Então a plataforma fez uma série de adequações, de ajustes. Para quê? Para atender esse novo público, né? Esse público agora que vai ter um comportamento, uma forma de viajar diferente de antes. Então o Airbnb, já visualizando isso, lançou seu pacote de melhorias. E a segunda coisa é que o Airbnb identificou que quando passasse tudo isso, ia ter um boom de reservas, que é o que eu gosto de falar do efeito mola. Sabe a mola quando você comprime? Quanto mais você comprime, o que acontece? Maior é a impulsão quando você solta. E, de certa forma, essa analogia serve para esse período que a gente ficou confinado, do isolamento social, da quarentena, né, do distanciamento. As pessoas ficaram muito tempo em casa, muito tempo confinadas, sem contato físico, sem abraço. E aí, quando a coisa vai retomando, qual que é a tendência? As pessoas querem viajar em grupo. Enfim, tem uma série de efeitos colaterais que isso proporciona. Então, é importante a gente ficar vigilante, atento a isso, porque as grandes empresas, os grandes players, que é o caso do Airbnb, ao fazer esse tipo de atualização de lançamento de pacote, que é o maior de sua história, agora em maio de 2021, quer dizer alguma coisa. E nós, como eu falei no início, a analogia lá das embarcações, pequenas embarcações, o que a gente deve fazer? A gente deve observar. Porque se o Airbnb está seguindo uma direção, isso quer dizer alguma coisa, tá certo? E aí, beleza. Já passei para vocês aqui o que os dados mostram, né, o que está acontecendo. Mas aí você pode perguntar, beleza, Henrique, tudo que você falou faz sentido. Mas e aí? Cadê a oportunidade? Como isso se traduz na pergunta que você fez lá no início do vídeo? Qual que é a pergunta? Está valendo a pena administrar acomodações e hospedagens? Principalmente agora, depois da maior crise da história do setor do turismo, do setor da hospitalidade? E aí agora que são elas. Agora que eu vou conectar essas minhas tentativas de desenho com as oportunidades e como que isso vai reverter em faturamento para você.
Então nós vamos agora para o último flip chart. Quais são as oportunidades, quais são as tendências e como aproveitar, tá? Como isso vai refletir na prática para minha, para sua acomodação, para o mercado como um todo. E quem entender e souber disso vai sair na frente, tá? Então é o seguinte, quais são as tendências? Primeiro ponto, diária mais alta. Essa eu acho que já não ficou tão difícil de entender, porque eu falei logo no início da última folha que eu apresentei. Se tem menos acomodações, menos hospedagens disponíveis comparados a antes, e agora a quantidade de procuras, de busca por uma estadia está maior, qual que é a lógica? A lógica está aqui, ó. Aumentar o preço da diária, né? É natural. Inclusive, isso está acontecendo em outras áreas da nossa realidade. Áreas não é a melhor palavra, mas você vai entender com o exemplo que eu vou te dar. O que aconteceu com o feijão? O que está acontecendo com o preço dos produtos do mercado? Produtos de materiais de limpeza, preço de roupas no varejo, está tudo subindo. E tem uma lógica por trás. A lógica da hospedagem é que tem menos opções e a procura aumentou. Menos oferta, mais procura, preço sobe, tá? Então essa é a primeira tendência. Isso daí já é uma das respostas. Será que está valendo a pena administrar uma acomodação hospedagem agora? Na minha opinião, levando em consideração só essa tendência, já é um bom sinal, já é um bom indicador. Porque a diária que você vai cobrar agora é uma diária mais alta, por conta dessa dinâmica do mercado. É a lei da natureza econômica, a lei da oferta e da procura, uma das leis mais básicas e mais fundamentais do capitalismo, que é o regime econômico que a gente vive, tá certo? O que mais? As tendências são viagens domésticas aumentarem. Por quê, Henrique? Porque o que eu te falei do real? O real não está mais desvalorizado e as pessoas têm vontade, querem viajar. Várias pesquisas que a Booking fez, até contratou consultorias para ajudar nisso, revelam que muitas pessoas desejam viajar conforme a vacinação for avançando, conforme elas se sentirem mais seguras, mais protegidas, né? Quando aquela sensação da pandemia, do coronavírus, de risco, de incerteza, diminuir. E se as pessoas querem viajar e o real está desvalorizado, qual que é a tendência? E se eu te der uma dica que esse B é B de Brasil, a tendência de viagens domésticas estarem em alta, né? O dólar está R$7. Olha quanto ficou caro ir para os Estados Unidos. O euro deve estar 8, nem sei quanto que está, mas eu imagino que esteja 8. Está muito caro viajar para fora. E de quebra, o poder de compra das famílias brasileiras a nível mundial também diminuiu. Porque as pessoas perderam emprego, os negócios não puderam vender durante o ápice da pandemia, a economia desacelerou, teve uma recessão a nível global, a nível mundial. Entendeu? Então, tem uma tendência clara de viagens domésticas aumentarem. E aí, quem sai ganhando? Quem está trabalhando com hospedagem e acomodações agora. Tá bom? Terceiro ponto. Procura por acomodações específicas. Olha que eu coloquei aqui, uma lupa com um asterisco. Por que isso? Por conta daquele novo perfil de hóspede que eu falei para você, o Bleisure. As pessoas que estão viajando, estão se hospedando e a barreira entre viagens a negócio e viagem a turismo está cada vez mais borrada. Então, se a sua acomodação, se a sua hospedagem atende aos critérios, você vai ter mais procura. Você vai ter mais oportunidade, mais clientes para hospedar, para receber, tá? Mas não é uma tarefa fácil, por quê? Tem que ter um Wi-Fi rápido, provavelmente seria bom você aceitar pet, tem que ter um estacionamento, tem que ter utensílios de cozinha, né? Todas aquelas amenidades que a gente conversou aqui, que são as mais buscadas nesse período pós-pandemia, tá certo? Então, se por acaso, ou não tão por acaso assim, né, a sua acomodação hospedagem atende às amenidades mais procuradas, provavelmente você vai ter mais procura. Olha quanta coisa não está levando a gente a crer que agora é um bom momento, né? Depois que passa o pior, todo aquele pânico, né, aquele período de incerteza, aquela avalanche, aquela onda de cancelamento, agora vem a calmaria e já cada vez mais possível enxergar a luz no fim do túnel, enxergar atrás daquela fumaça que a pandemia instaurou durante muitos meses, né? O que mais a gente tem aqui? Destinos descentralizados, porque olha só, o Airbnb identificou que durante a pandemia e após, né, esse período aí de caos, aumentou muito a procura por acomodações em regiões remotas, em regiões mais rurais. Então, o que foi identificado
que os grandes centros, por exemplo, aqui no Brasil, Rio, São Paulo, Foz do Iguaçu, Santa Catarina, esses polos, né, que concentravam muitas reservas, muitas buscas, agora não estão com o mesmo protagonismo de antes. Por quê? Muito por conta do isolamento, as pessoas estavam procurando lugares mais remotos para se isolar, para se desconectar, para fazer a quarentena. E isso foi uma baita oportunidade porque muitas pessoas, muitos proprietários, muitos aspirantes administradores de acomodações agora têm uma baita oportunidade de anunciar, de administrar acomodações mesmo em região remota, mesmo em regiões remotas. Por quê? Porque agora tem procura, agora pessoas buscam, aumentou isso. Isso é uma baita notícia porque agora está mais democrático, agora você não está muito refém de estar próximo ou dentro desses grandes centros para anunciar e para vingar, por exemplo, na locação por temporada ou no caso de uma pousada mesmo. Agora as pessoas estão buscando mais essa pegada de refúgio, essa pegada de isolamento, esse contato com a natureza. O coronavírus serviu muito para a gente valorizar mais isso. E os dados revelam. Era até um dado que eu poderia ter colocado, mas eu lembrei aqui e estou falando para você. A procura por acomodações e hospedagens em áreas que não são mais centralizadas, não são tão urbanas, são mais rurais, são mais isoladas, são mais remotas. E isso é muito legal. Inclusive, um diretor do Airbnb, acho que é Leonardo Tristão o nome dele, falou que agora o Brasil será novamente redescoberto. Por quê? Porque as procuras vão começar a entrar em áreas, em regiões que não eram buscadas, que não eram exploradas. E agora os administradores vão ter a oportunidade de administrar nessas regiões e terem resultados, porque agora tem procura. Aumentou o interesse do brasileiro e das pessoas que buscam por essas regiões, por essas áreas, por esses tipos de hospedagens. Tá certo? Isso daqui também é uma tendência. E por fim, o mercado mais profissionalizado. E olha só, vamos por lógica. Por que o mercado está mais profissionalizado? Se muitas acomodações, muitas hospedagens viraram a chave e saíram, né, do mercado por conta da pandemia, porque faliram, porque não estavam tendo reservas, concorda comigo que as que ficaram, as que continuaram, as que conseguiram passar, enfrentar esse momento de turbulência e de caos, são as mais fortes, são as mais preparadas, as mais estruturadas. E o que isso quer dizer? Que se as mais preparadas e estruturadas são as que continuam, a tendência é cada vez mais das hospedagens e acomodações serem as profissionalizadas, as que entendem o negócio, as que são organizadas, as que têm planejamento, as que olham para isso de forma mais profissional. Então isso é uma tendência, porque só os fortes sobrevivem, segundo Charles Darwin, a teoria do evolucionismo, da evolução humana. E aí, eu te pergunto, o que você está fazendo para deixar o seu negócio mais profissional? Né? Como você precifica a sua diária? Em quais plataformas você anuncia? Né? Como que andam suas avaliações? Então, é uma série de perguntas que, se eu fosse você, eu me faria para saber se realmente você está acompanhando esse movimento de profissionalização do mercado. Porque a tendência agora é acelerar. A pandemia, por exemplo, não acelerou o trabalho remoto de muitas empresas? No caso das hospedagens, vai acelerar e muito esse processo de profissionalização, porque as que ficaram, as que continuam, são as mais resilientes, são as que sabem trabalhar, são as mais fortes. E eu recomendo que você esteja a par, que você acompanhe isso, para você estar cada vez mais competitivo, tá certo? E aí, com essa, eu encerro. Encerrar não. Só vou fazer a analogia para você ver se faz sentido ou não os meus desenhos. Olha só. Esses eu já expliquei. Diária subindo, mais viagens pelo Brasil, viagens domésticas. Isso daqui é a procura por acomodações específicas. Olha isso daqui que maravilha, parece até um dedão. Isso daqui foi tentativa de desenhar o Brasil. Cada risquinho desse, eu quis dizer o seguinte, que agora as procuras não estão mais centralizadas, estão espalhadas pelo país, tá certo? E a estrela foi a forma que eu pensei, que minha criatividade permitiu, de representar um mercado mais profissionalizado. Não sei se faz sentido, mas porque eu achei essa aula muito escrita, e aí eu quis quebrar um pouco com esses ícones, e eu não sei desenhar, mas saiba que eu fiz meu máximo. E aí, quero encerrar essa aula com essa reflexão que eu te propus. Deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você concorda ou não concorda com alguma coisa. Eu estou muito animado para esse momento, porque eu acho que 2022 vai ser um ano das hospedagens, né? Muita coisa vai acontecer, a vacinação vai evoluir, a gente vai deixar de lado toda essa loucura, todo esse caos da pandemia, e muitas coisas boas chegarão, principalmente para as pessoas que passaram, enfrentaram por isso, viveram pior, tá certo?
Então, quero agradecer. Se você chegou até o final do vídeo, você é uma pessoa super comprometida, eu agradeço a sua atenção. Deixa o like, se inscreve no meu canal e envia, compartilha com algum amigo, algum administrador de acomodação, pousada, anfitrião, porque assim você me ajuda. Porque essa é uma forma que você tem de me ajudar, tá bom? Desde já eu deixo o meu obrigado. Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço.